Com as festas de fim de ano, a comida ganha destaque. E tem ceia de Natal, tem ceia de Réveillon, tem comemoração, tem bebidas. Sobre esse assunto eu vou falar com o nutricionista Danilo Macena, mais conhecido como Balu. Isso. Para a gente não perder todo aquele esforço de fim de ano, qual seria, de cara, a sua orientação? Bom, vamos lá, orientação de fim de ano, né? É muito importante as pessoas socializarem. Então, não ir nas festas de fim de ano com a cabeça de que, não vou comer nada. Não, você vai participar da ceia de Natal, do almoço de Natal, ceia de Réveillon, almoço de Réveillon. Mas é muito importante ter essa boa relação com a comida. Então, a dica que eu dou é você comer as comidas de fim de ano, mas não deixar também de se alimentar das comidas práticas que você já tem uma rotina no seu dia a dia. Então, por exemplo, se você for comer lá o pernil, for comer lá o pudim que a sua avó fez, comer o pavê, primeiro você se alimente com os vegetais da mesa, com as fontes de proteína, com o pernil, com a fonte de carne. Primeiro sinalizar uma saciedade no seu cérebro. Depois você vai degustar o pudim, você vai degustar o pavê e não iniciar pelos alimentos mais palatáveis e saborosos da mesa. Sempre proporcionar uma saciedade primeiro. Sobre alimentos, inclusive, eu quero te perguntar o seguinte, essa época ainda é interessante substituir, por exemplo, eu já vi receita de farofa com farinha de amêndoas, eu já vi pratos de fim de ano à base de grãos ou com um arroz diferente. Isso vale a pena, essa época? E, de repente, para quem é mais certinho, mais Caxias, né, a gente diria? Digamos assim, seria interessante se há uma intolerância, por exemplo, a glúten. Trocar a farinha por uma farinha de amêndoas. Agora, se for para a gente se basear em calorias, a pessoa faz uma substituição, mas ela tem o excesso alimentar, ela vai ter calorias do mesmo jeito. Então, o que seria interessante? A pessoa comer de tudo, não fazer essa troca e ter uma boa relação com a comida. Digamos assim, hoje não vai acabar o mundo. Então eu vou degustar tudo que tem na mesa, um pouquinho de cada coisa, vou sinalizar uma saciedade no meu organismo, eu vou comer lá os vegetais, a salada, os legumes, a proteína e vou depois comer um pouquinho do arroz, um pouquinho do grão de bico que seja, os pavês, os pudins, as tortas, mas primeiro eu vou sinalizar que tem uma saciedade. Dentro dessas suas dicas, é interessante também a gente pensar na escolha dos pratos. Por exemplo, essa época do ano, principalmente Natal, é como as pessoas optarem por peru na mesa. Aqui em Mato Grosso, o peixe está sempre presente. Quer dizer, de repente, esses pratos assados nesse momento são mais interessantes? Sem dúvidas. Nesse caso, você trocar os fritos pelos assados, né? E se for para a gente falar de digestibilidade, as proteínas brancas, digamos assim. Melhor o peixe, melhor o peru, que vai ter uma digestão melhor para quem tem, por exemplo, alterações no trato gastrointestinal. Pessoas têm dificuldades na digestão. Evitar as comidas, digamos, gordas, falando a grosso modo. Evitar as carnes com um pouco mais de gordura, evitar as frituras. Começar a sua alimentação pelos vegetais, a proteína branca, colocar frutas também no seu prato, para você sinalizar também as fibras no seu intestino, e aí você vai comer um pedacinho também das comidas gordas. Mas primeiro, vamos trabalhar uma saciedade e uma forma mais saudável no seu organismo. Você falou do pudim da vovó, nessa época também são comuns as sobremesas, e aí eu falo com base na minha família, que a gente chega, tem o doce, tem o bolo, tem o sorvete, quer dizer, a regrinha é a mesma, o negócio é o equilíbrio, é a quantidade, não é porque tem, vamos supor, 5 tipos de sobremesa, o que não é comum no dia a dia na mesa da gente, certo? Então, não comer às 5, como é que é isso? Não, aí que tá. É interessante comer às 5, mas pequenas porções. Se eu vou comer, se tem 5 sorvetes para eu degustar, bom, primeiro eu vou sinalizar, inclusive, o meu paladar algo doce. Eu vou comer uma fruta. Eu já fiz a minha refeição da ceia, eu vou comer lá uma ameixa que sempre tem, por exemplo, numa ceia, eu vou comer ali uma saladinha de fruta, aí eu vou degustar um pouquinho de sorvete. Porque até o seu organismo, até, digamos assim, aos seus olhos, você não vai olhar aquele doce com tanta gana. Você vai comer um pouquinho de cada. Agora, se você, por exemplo, você comeu pouco as fontes de proteína na ceia, você comeu pouco os vegetais, você comeu pouco as frutas e você vai direto no sorvete com fome, o seu paladar vai querer muito mais aquele sorvete em grande quantidade e você vai comer, depois vai ficar se sentindo arrependido e passar mal, inclusive. Bebidas alcoólicas. Perfeito. Tem gente que praticamente não bebe o ano todo. Eu. Para poder degustar um pouquinho. Exato. No fim de ano. E aí? Aí nós temos assim alguns direcionamentos, né?
Por que a gente fala de bebidas alcoólicas? É um assunto muito delicado. Por exemplo, a cerveja. É muito difícil a pessoa que toma uma cerveja. Uma cerveja, ela não tem um teor alcoólico tão elevado, não é tão calórica, mas ninguém toma só uma cerveja. Então, digamos assim, os destilados, o gin, o uísque, eles têm um pouquinho mais de teor alcoólico, um pouquinho mais de calorias, mas se bebe menos. A pessoa que bebe a cerveja, ela vai tomar 12, 15, 20 long necks numa ceia de Natal, numa madrugada. Então ela terá um excedente calórico muito maior do que a pessoa que vai tomar o uísque, ela vai tomar menos. Agora, se for para falarmos de um equilíbrio, que é muito importante, seria interessante você consumir espumante ou vinho, que além deles terem um teor alcoólico mais baixo, também são menos calóricos. E a pessoa, por exemplo, mais que ela tome um pouquinho mais de espumante, um pouquinho mais de vinho, ainda vai ficar num déficit calórico comparado, por exemplo, a uma cerveja. Hidratação. Opa, muito importante. Então, assim, se eu no meu caso, que eu não bebo o ano todo, deixo para beber fim de ano. Eu tomo ali uma dosinha de uísque conciliado com uma dosinha de água com gás, por exemplo, ou uma água natural, para poder me hidratar, o meu fígado entender que está recebendo ali uma hidratação, diminuir a produção de acetaldeído, que é uma substância tóxica, que é convertido pelo etanol da bebida alcoólica. Então eu vou sinalizando para o meu organismo, olha, tá tudo bem, eu estou colocando aqui algo que vai se converter em algo tóxico, mas estou colocando também uma hidratação, estou colocando as frutas, os minerais, as Tô fibras. regando, né? Exato. E não ficar somente esbanjando. Coma, beba, aproveite porque é uma festa de fim de ano, mas sempre com muito equilíbrio e preocupando muito mais com a sua saúde. Não vai ser um excedente de uma noite que vai engordar. Não é bem assim, não é tão simples o acúmulo de gordura. Mas quando falamos de saúde, inclusive saúde mental, ter a boa relação com a comida, é importante se comportar de uma forma adequada. Tá certo, e essas são as dicas de ouro do Nutri, é isso? Isso. Alguma coisa que você gostaria de acrescentar pra gente? Eu queria agradecer, primeiramente, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço em específico a toda a equipe do Repórter MT e dizer que aproveite as festas de fim de ano, mas não esqueça, saúde em primeiro lugar. Com moderação, né? Sempre, sempre. Balu, muito obrigada mais uma vez Obrigado a você. pela sua vinda e pela sua parceria. Um bom fim de ano também. Igualmente, para todos nós. Repórter MT fica por aqui e até a próxima.